Fala pessoal, como todo mundo sabe, o Fortaleza vive hoje o seu momento mais delicado na temporada. 6 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, resultados que fizeram o time sair de postulante a uma vaga na Libertadores para vir para a segunda página da classificação. Acho que medo de rebaixamento é exagero, a gente pode falar depois, mas não dá para tratar como algo natural um time ficar 6 rodadas fazendo apenas um ponto. E eu vou elencar aqui talvez alguns dos motivos para essa queda de desempenho do time, que num determinado momento repetia números até melhores do que aqueles da temporada histórica de 2021. Antes da gente seguir com o papo, gostaria de agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal do Caio Costa. Já somos mais de 7.100 inscritos, mas cabe muito mais gente, então se você caiu aqui de paraquedas, que você se inscreva. Eu estou falando sobre futebol o tempo todo, e pedir também que você deixe o like, compartilhe, deixe seu comentário ao final do vídeo, dê a sua visão do que eu estou falando aqui, discorde, concorde, enfim, mas mantendo respeito e valorizando esse papo sobre futebol. Vamos lá, né? Foram alguns motivos ou razões dessa queda de desempenho do Fortaleza. A primeira e mais óbvia, obviamente, era o desgaste emocional. Fortaleza não tratava o título da Copa Sul-Americana ao início da temporada, ou nem mesmo depois que foi eliminado da Libertadores e teve que disputar a Copa Sul-Americana, como a prioridade. No traçado de metas do clube, a meta era chegar às quartas de final. Mas quando você chega a uma decisão inédita, todos os esforços físicos, emocionais, táticos ficam todos girando em torno daquela específica partida, no caso Fortaleza e LDU. A derrota nos pênaltis, a forma que foi, mais traumática ainda talvez, certamente causaria um baque imediato. Até mesmo o Palmeiras, que eu costumo brincar, dizer que é um relógio suíço, dificilmente atrasa, dificilmente erra, ele te entrega um desempenho regular ao longo do ano inteiro. Quando foi eliminado da Copa Libertadores pelo Boca Juniors, o efeito imediato nas 2 rodadas seguintes foi desastroso. Ele perde para o Santos viveu um momento ainda pior do que o atual, o Santos está conseguindo se livrar do rebaixamento, mas ele perde para o Santos, perde em casa para o Atlético Mineiro. A recuperação vem quando ele vence o Coritiba, que é um dos piores times do campeonato, e depois na rodada subsequente fez 5-0 no São Paulo. Aí o time botou para trás qualquer trauma de ter ficado de fora da chance de ser 4 vezes campeão da Copa Libertadores, e hoje o Palmeiras é líder do campeonato, superando inclusive o Botafogo, que liderou a disputa e chegou a ficar diversas rodadas na primeira colocação e com ampla vantagem. Depois vem aquela coisa que é a mais óbvia, o desgaste físico. Fortaleza tem mais de 70 jogos na temporada, tem jogador que precisou sair do time em alguns momentos porque fisicamente era impossível manter o mesmo nível de regularidade. Some-se isso à logística do Fortaleza, que obviamente aí é geografia, isso não vai mudar, a pior do Campeonato Brasileiro. E quando você soma também o fato de o time ter sempre ido longe na Copa Sul-Americana, você vai ver diversas jornadas cruzando o continente, o desgaste físico também viria. E aí vem a terceira coisa que poderia ter amenizado a segunda. Se ano passado a janela de meio do ano do Fortaleza foi brilhante, em que praticamente todos os jogadores contratados surtiram efeito imediato, a desse ano não. Até discordo quando dizem que o Marinho foi um desastre. O Marinho entregou pontos ao Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, o Fortaleza teve 3 ou 4 pênaltis a favor, com o Marinho na jogada individual, o seu melhor estilo, garantindo o pênalti, o gol, enfim, o Fortaleza conseguindo pontuar. Marinho faz o gol que classifica o Fortaleza às quartas de final na Copa Sul-Americana, o gol contra o Libertad, que faria o Fortaleza enfrentar o América Mineiro, mas lampejos. Talvez se esperasse um impacto imediato maior. Impacto que, por exemplo, teve ano passado Thiago Galhardo. Isso não aconteceu, não acho que o Marinho tenha sido um desastre, mas de fato o poder de desequilíbrio não veio. E os demais, mantendo um critério lógico que o Fortaleza tem de sair da obviedade, muitas vezes quando vai contratar, é uma questão de caso a caso. Tobias Figueiredo, mal, até acho que no primeiro jogo contra o Goiás, em que ele faz o gol contra, totalmente acidental, não foi tão mal. Contra o Grêmio fez um jogo ok, mas depois caiu de produção, e aí exige-se que o zagueiro do lado esquerdo, que é um cara de 36 anos, não possa ficar mais tempo no rodízio, que é o Tite. Pedro Augusto, acho que até você vai dividir pré e depois final da Copa Sul-Americana, o pênalti joga um peso muito grande em cima dele, e vem o caso do Emmanuel Machuca, uma contratação milionária, o clube investiu bastante, brigou por essa contratação,
e pode ser uma questão de adaptação ao futebol brasileiro, de entendimento de jogo, de rotatividade, mas o fato é que o Machuca não entregou. Então, o que poderia ter sido fundamental para amenizar o desgaste físico de quem está desde o início do ano seria uma janela com mais resultados práticos. E, de fato, essa janela não trouxe ao Fortaleza o impacto imediato que o Fortaleza imaginava. Então, a gente pode ir elencando nesses fatores e explicar um pouco dessa queda de desempenho. Não concordo com quem fala em terra arrasada. Acho que, embora tenha um jogo agora contra o Cruzeiro, que é para ratificar isso, Fortaleza tem que vencer o Cruzeiro, sair dessa sequência de 6 jogos sem vencer no Brasileiro, e aí praticamente afastar qualquer possibilidade de rebaixamento. Acho que a briga do Fortaleza não é essa. Acho que a briga do Fortaleza hoje é para manter o planejamento e a Copa Sul-Americana no próximo ano novamente. Mas a junção desses fatores explica um pouco porque o time caiu tanto de produção. No meio desse caminho, pode ser que o Vojvoda também precise fazer uma outra coisa. Rever conceitos como teve em 2022, em que abriu mão de sistema, fez a metade do ano inteiro com 3 zagueiros, depois mudou, onde muitas vezes passou a ser um time mais reativo. Talvez esse, no momento que emocionalmente o Fortaleza sente muito tomar os gols e o time tem dificuldade para virar os placares, tanto é que nessa temporada apenas uma vitória de virada, talvez o Vojvoda repensar um pouquinho essa ideia de ser um time um pouco mais pragmático nas suas ações do que a gente tem visto. Fortaleza não tem como aproveitar a data FIFA toda, mas uma semana sem jogos faz bem demais nesse momento para tentar pelo menos alinhar um pouquinho aquele primeiro fator, o fator do desgaste emocional. Enfim, o espaço de comentário é todo de vocês, que vocês deixem a sua opinião, o que é que você acha, quais são os principais motivos da queda de desempenho do Fortaleza. Deixa o like, compartilha e se não está inscrito, se inscreve, que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.